Fala pessoal, boa noite. Iniciar mais uma live aí. Esperar o Rodrigo da Monas conectar aqui com a gente. Estão me ouvindo bem? Quem puder dar um alô aqui se está ouvindo bem, seria bacana. Rodrigo entrando. Boa. Testando, quem está ouvindo aqui, fala, o som tá ok. Fala, Rodrigão, beleza? Boa noite. Fala, João Canhada. Beleza? Boa noite. Como é que tá aí? Não uso Nessa muito, não uso muito o Instagram, tô me adaptando aqui. boa. O Instagram, cara, tem se provado uma rede social bem bacana, assim, para conversar com os usuários, trocar uma ideia. Tô curtindo bastante a experiência de lives aqui. Legal. Ô, A gente usa mais o YouTube e canais tradicionais de cripto, né? Twitter e Telegram, mas vou me adaptar. boa. Pessoal, a ideia é ser interativo, tá? Então, quem tiver perguntas, quiser fazer durante, fique à vontade para participar. E aqui a gente vai trocar uma ideia com o Rodrigo. Acho que até para começar, Rodrigo, acho que o mais importante seria tu falar um pouquinho de você, contar seu histórico, contar da onde saiu a Monos, aí, como você se envolveu em cripto, cara, onde você estava, para onde você vai. Legal. Conta um pouquinho dessa trajetória aí. Bacana. Eu estou no mercado de tecnologia financeira já vai para 7 anos. Antes desse termo fintech virar moda, a gente já estava nisso, né, Canhada? A gente vem se relacionando dentro desse meio há bastante tempo. E a minha primeira iniciativa foi como sócio da Algu, que é uma empresa que continua operando. Nós oferecíamos plataformas white label, né, para bancos e corretoras, né, o famoso robô advisor. E ali eu tive uma vivência prestando serviço no formato B2B, né? E aí, a partir dessa experiência, eu comecei a perceber que no formato B2B você tinha que atuar na velocidade do seu cliente e percebendo a velocidade que as coisas estavam acontecendo no mercado financeiro em geral, eu estava incomodado com a velocidade que aquilo estava tomando. Eu acho que a gente tinha que imprimir uma velocidade muito maior. Então, a partir dessa experiência, eu comecei a direcionar o meu olhar para iniciativas B2C. Já durante esse período empreendendo pela Algu, eu participei da constituição e presidi a AB Fintechs pelos primeiros 2 anos. Foi uma experiência maravilhosa. A AB Fintechs está de vento em popa, continua relevante e representativa. E ali interagindo com bancos, com órgãos reguladores, eu acabei percebendo que para você poder inovar com um pouco mais de liberdade, era importante você estar num setor ainda menos regulado, né? Você pode atuar de forma séria num ambiente menos regulado, com o propósito de inovar de forma séria, né? E isso começou a brilhar os meus olhos para o setor de cripto. E, poxa, já vem para quase 5 anos aí estudando e imergindo em cripto desde essa época. E foi essa experiência, né, essas experiências que me levaram para a constituição da Monos, junto com o meu time, junto com meus sócios. E a gente acabou imergindo muito seriamente nesse mercado e atacando aí frentes que no mercado brasileiro vem sendo pouco explorada ainda, né? A gente sabe que tem muita gente aí tateando, mas vem sendo pouco explorado ainda. Talvez por isso 60% dos nossos usuários estão na Ásia, né? Mas está sendo uma experiência bem interessante, cara. Muito intenso. A gente interage com um público que está 24 horas no ar, o mercado está 24 horas no ar, mas está sendo uma experiência bem interessante. E até entendendo, a Monos ela é brasileira ou é a de brasileiros constituída fora do Brasil? Como que se deu essa escolha? O que acontece? Onde a Monos está, assim? A Monos ela está sediada no Brasil.
a gente tem uma empresa constituída na Suíça também. É uma empresa de brasileiros. E a nossa iniciativa de constituir a Monos fora do Brasil é exatamente para dar garantia aos nossos usuários de que, independente de qualquer cenário regulatório que possa surgir, a empresa continuará dando cada vez mais, né, dar possibilidade de uso aos nossos usuários, estando aonde a jurisdição mais nos favoreça, tá? Uhum. Bacana. E vocês emitiram um token, né, Rodrigo? Acho que É, muita, eu muita, vou, eu vou, fala aí, muita fala aí. gente entende pouco sobre STO, é, sobre tokenização em si, o que é tokenização, e aí você já está com a sua empresa já em outro passo, né? A galera fala de emitir ações ainda no mercado tradicional, e você já está tokenizando o produto ou a empresa em si, já está em outra etapa, né? Mas acho que seria bacana a gente contar a sua experiência sobre o token e o que é esse token, primeira coisa, né? Qual que é a utilidade e qual que é a grande vantagem, né, do token da Monos, né? Bacana. Antes de mais nada, né, uma introdução rápida aí sobre o que é a Monos. Nós somos um marketplace de novos usuários de cripto, ou usuários convencionais, e aqueles que são mais experientes, né, os chamados traders. E aí esses usuários que não têm tanto tempo a dedicar para isso, ou também não têm tanto conhecimento, eles podem se acoplar a estratégias de pessoas mais experientes. Então ele pode vincular o dinheiro dele àquelas pessoas e acaba que o dinheiro dele segue a estratégia daquela pessoa e ele tem ganho passivo fazendo isso. Quando a gente constituiu o negócio, estudando sobre o setor, a gente viu que uma estratégia de go-to-market seria o nosso I.O., né? O que seria isso, né? Então, o mercado de funding para a criptoeconomia encontrou um caminho de viabilização de inovação através do ICO, que é o Initial Coin Offering, que de forma muito superficial é muito parecido a um IPO, né? Mas para pequenas empresas e até mesmo ideias, né? Em 2017, meados de 2018, Explodiu, né? houve uma 2000. euforia, né? E essa euforia propiciou muitas fraudes, Sim. tá? E a Se eu não gente, me a gente engano, se, saiu um dado na época, acho que 95% dos ICOs daquela época de 17 foram fraudes, assim, foram bilhões de dólares perdidos em tokens lixos, assim. Eu cheguei a ver um é, ICO que o ICO era de uma Ponzi, o nome era Ponzi, e o cara falava claramente que era uma Ponzi. E as pessoas mesmo investiam. assim, Eu não é, entendo, assim, a Ponzi mais transparente da história. muita coisa aconteceu, cara, mas tiveram iniciativas sérias, tá? A Sim. própria Crypto.com nasceu ali, o Telegram captou por ali, apesar da SEC ter travado agora, a IOS captou por ali, então assim, Tesos, então assim, tem bastante iniciativa séria que surgiu dali e que se tornou robusta para poder competir de igual para igual com iniciativas grandes, né, desta captação. A nossa alternativa, a gente surgiu e a ideia surgiu após essa euforia, tá? E a forma que a gente encontrou de dar visibilidade, de seriedade para o nosso usuário era vir ao ar e captar com a nossa operação no ar. Sim. Tá? Então foi o caminho que a gente encontrou de mostrar seriedade e robustez de projeto. Porque lá Isso atrás o que aconteceu é que 70% surgiu a partir só do do PowerPoint, né? PPT. Do white paper. É bem importante você frisar isso, porque muita gente investiu no passado, na euforia, só no PPT, e as empresas nunca entregaram nada, e os documentos, os white papers delas também não previam nenhum tipo de ônus, né? Se elas não entregassem. Então, foi bem complicado. Assim, teve até processos grandes que rolaram, a própria SEC, né? A CVM americana, vamos falar assim, processou vários lançamentos da época ali de 17 e tudo mais. Acho que o primeiro passo muito importante antes de investir em qualquer tipo de ICO é a capacidade de entrega do time, né, que está envolvido.
E nisso a Monos já está vários passos à frente. Vocês já estão com o projeto rolando, já está com o produto no ar, né? Foi uma grande sacada suas aí. Foi a partir do estudo que a gente viu isso. Eu acho que o mercado de cripto, de maneira geral, não só de IOs, STOs e etc., ele tem que ter essa preocupação, né? A liderança tem que ter essa preocupação de transmitir credibilidade constantemente, porque, querendo ou não, a gente está construindo um mercado, né? Sim. Tem gente séria e gente não séria em todos os setores, inclusive nos setores que são regulados. E observando isso, a gente buscou se cercar não só de pessoas dentro do time muito capacitadas e com conhecimento do que estão fazendo, né, como também de providers, né, de fornecedores também qualificados. Né? Então, hoje, por exemplo, o nosso provider de custódia é o mesmo fornecedor de grandes empresas do setor. A mesma coisa o nosso provider de validação do usuário, né, do KYC, fornece para bancos e outras exchanges também. Então, tudo isso agrega muito valor e aquele cara que busca investir nesse setor, ele tem que estar observando esses detalhes, né? Tá atento a tudo que cerca essa empresa. Uma empresa que é séria, ela na verdade, ela normalmente é muito transparente, né? Sim. Acho que é baseado em entrega e metas bem claras, né? Bem objetivas. E metas curtas, né? Nada muito longo, assim, os projetos mais ambiciosos aí com metas longas até agora não saiu nada e muita gente perdeu dinheiro. É verdade. E em cripto acaba que 3 meses é muito tempo, né? A gente está vendo isso, né? Sim, cara, cada 3 meses é um ano aqui na Foxbit. Eu falo que a gente vive 4 anos por ano, né? Então, a gente já passou por muita coisa aqui dentro e a Foxbit já é uma empresa de 20 anos já. Pois é impressionante. É uma referência para a gente, sem dúvida. Mas falando um pouco da Amonius aí, eu vou fazer algumas perguntas. Assim, a gente já trocou várias ideias antes e eu sei um pouco sobre, gosto do projeto bastante. Eu vou fazer algumas perguntas como leigo aí que os próprios usuários estão se perguntando, né? O que, em relação ao uso. Você falou um pouquinho, mas acho que não ficou tão claro assim. Se eu sou um trader, eu abro uma conta na Monos e aí eu vou dar ordens de compra e venda nas exchanges que eu utilizo pela Monos, ou eu faço normalmente pela exchange que eu utilizo, e aqueles trades que eu realizo vão ser replicados na Monos, vão ficar à disposição para que o usuário me siga. Como é que é isso? Me dá um detalhe um pouco maior. Legal. Hoje o modelo que a gente tem, ele é um pouco mais restritivo, tá? O usuário, seja ele trader ou seja ele um usuário convencional, ele se cadastra no app da Monos e uma vez entrando no app da Monos, ele consegue compor um portfólio de moedas, tá? A Monos, ela não é uma exchange, ela está acoplada a 15 diferentes exchanges pelo mundo, tá? E aí ele compõe ali o portfólio dele de moedas, que nasce privado, e aí ele tem a opção de tornar público, tá? A partir do momento que ele torna essa carteira dele pública, ela é ranqueada por performance e outros usuários começam a visualizar a performance daquela carteira. Tá, Tá? então não é exatamente para o day trader, né? Mais para o... Swing trade. Mas pode ser para o day trader também, porque vocês estão enxergando a posição dele de custódia na corretora que você já está conectada em real time, é isso, correto? Mas, na verdade, ele está operando dentro da Monos. Ele não está operando dentro da corretora onde ele está posicionado, entende? Tá, ele está operando dentro Então, da moto. isso. Ficar bem claro. Ele tá operando dentro da Monos. Muito em breve a gente vai lançar uma alternativa que é exatamente o que você colocou. O trader ele emite o sinal da exchange que ele está acoplado e não dentro da plataforma, entende? Sim. Atualmente ele opera dentro da plataforma. Então, qualquer usuário pode compartilhar sua estratégia. Se ele obtiver performance, ele vai estar bem ranqueado. Ele estando bem ranqueado, outro usuário opta por seguir. O valor mínimo de... Pode falar. Desculpa. Quando o usuário me segue, eu sou um trader, estou lá na Monos. Minhas operações, eu tenho vários usuários me seguindo. Por que eu mostro a minha posição? Apenas por ranking? Apenas por uma questão de estar ali provando meus trades reais ali? Ou eu estou ganhando alguma coisa? Eu tenho algum rebate? Como é que funciona isso?
Isso. Atualmente, do jeito que o app está disponível, o trader define um valor, uma taxa fixa para ser seguido, tá? Que Entendi. pode ser 50 centavos até R$ 10 a princípio. E esse valor é mensal, tá? Então a pessoa que optar por seguir, ela paga esse valor imediatamente e define um montante para seguir aquele indivíduo, que pode ser a partir de R$ 50, tá? Entendi. Então é E tipo aí uma esse assinatura mesmo. Isso. E aí esse montante segue o usuário. Em breve a gente vai lançar a opção de Success Fee também, onde o cara não paga uma taxa, mas ele ganha, ele divide o sucesso, tá? Tá, E então, o produto é bom para aquele trader de YouTube, né? Que só ganha, 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 mas nunca mostra a boleta, né? é, É, se, se, cara, se, aí se ele realmente ele prova o que ele está fazendo dentro da ONU. exatamente, Ali ele prova exatamente. com skin in the game total mesmo. Não é aquele Ex- blá 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 de YouTube, não, que o cara tira um printzinho, sabe Deus da onde, que usou o Photoshop para fazer, para dizer que está ganhando milhões e vender curso. Exatamente. Esse é um dos objetivos do nosso negócio, trazer total transparência, né? Dentro do ranking, se a pessoa tem formação, se a pessoa não tem, se ela, cara, se ela tem um histórico voltado para o setor financeiro, isso pouco importa. Se o cara não mostrar objetivamente o que ele entrega, ele vai estar mal ranqueado. Sim, tem que entregar resultado, fato, ponto. É o resultado que o ranqueia bem, tá? Mas é claro, a gente sabe que estratégias têm seus propósitos e as variáveis que a compõem, então não necessariamente só o valor do momento é o que deve orientar o usuário a seguir ou não, né? É importante ele entender o que está por trás daquela estratégia, que às vezes no médio prazo se justifica. Sim. Bacana para o pessoal que acompanha esses traders que tem no YouTube, Instagram e tudo mais, para indicar monos, né? Para realmente o cara mostrar a boleta, cara. Vai lá, faz o cadastro, cara aí. Você é bom no trade mesmo? Vai lá, faz o cadastro, eu quero ver, cara. Quero ver isso registrado, com clareza, transparência. A gente inclusive vai lançar nas próximas semanas aí uma premiação para os melhores traders. Essa premiação vai ser em token da Monos, né? A gente está cogitando aí valores entre 3 a 5 mil dólares de premiação. E, poxa, a gente espera atrair traders qualificados que performam em cenário de alta, cenário de baixa, que possam fazer com que o usuário leigo, que tem dificuldade de ganhar, possa ganhar. Bem legal. E o token da Monos, a que ele se refere exatamente? Ele te dá algum desconto no produto em si? Qual vantagem ou desvantagem eu tenho? Eu tenho participação na empresa se eu compro o token? O que significa esse token? E onde está listado no momento? Tá, hoje, começando pelo fim, a gente está listado em 4 exchanges. Nós estamos na Probit, que é coreana, na Latoken, que é russa, na Felixo, que é turca, e na Indoex, que é da Estônia. Tá? A gente foi priorizando exchanges que tinham a maior quantidade de usuários dentro da nossa plataforma e a gente vem avançando globalmente em mais exchanges para cada vez mais ganhar robustez, né? O usuário que tem token monos e que acumula token monos, ele é tratado como VIP holder. A gente tem níveis de VIP holder, tá? E uma vez que ele atinge determinados níveis, mensalmente ele recebe novos bônus em tokens. Ou seja, cada vez que nós vamos crescendo, cada vez que o token vai se valorizando, esse cara vai tendo um acúmulo de ganho à medida que ele vai nos apoiando, né, e segurando o nosso token, que é o que a gente fala de holding, né? Além disso, a gente está implementando usabilidades do token dentro da plataforma. Então, desconto e outras possíveis utilizações, né? O nosso token é um utility barra payment token, né? Acho que esse é um ponto legal de conceituar também, Canhada, que a gente tem alguns tipos de tokens, né? O utility, que é aquele que tem utilidade dentro da plataforma, o Sim. payment, que pode ser utilizado para pagamentos diversos, né? E o security, que é o voltado para SPOs, né? Que sim representa uma ação dentro da empresa, tá? Mas todos eles podem ser tradeados no mercado, todos eles podem ter valorização. Então, nosso histórico de valorização após o lançamento é de 5 a 10% aí, média dia. Então, a pessoa consegue ter um salto legal. É claro que é um mercado que a gente está construindo, né? Então a liquidez vem sendo construída também, mas existe uma oportunidade de ganho interessante aí quando o projeto é sério
para um olhar de médio prazo, digamos. Tá. É bom fazer o disclaimer aqui que não é recomendação de compra da Foxbit, tá? A gente está aqui conversando com o pessoal dos projetos, a gente vai ter mais conversas com outros projetos, mas justamente para trazer clareza sobre um potencial a ser investido de fato. Tem algo aqui, tá? Tem algo positivo aqui, algo bom, e só por isso a gente está conversando de fato, tá? Legal, acho interessante colocar isso também. Acho que é importante frisar aqui, mas pode ser interessante. Eu acho Vale que é a pena legal, ainda. Então, corroborando com o que você acabou de colocar, Canhada, acho que é legal o seguinte, as pessoas têm que entender que o mercado de IOs e ICOs, o mercado de STO ele ainda está em evolução, né? Tem muita coisa para sim, acontecer. É um mercado que tem um potencial gigantesco, o sim, qual, de alguma forma, a gente pretende se inserir também. Mas o mercado de IOs e ICOs é um mercado que o ticket médio é muito baixo, né? sim, Então, pra você ter uma ideia, o ticket médio de investimento na Monos durante todo o período de captação foi de coisa de US$ 120. sim, Tá? Então, assim, a pessoa poderia investir com menos, inclusive. Tá? Então, assim, o que é importante entender é que pô, o usuário que está investindo nesse mercado, ele faz um investimento pulverizado, né? E quando ele acerta, ele tem um ganho muito relevante, né? sim. Há casos, por exemplo, de valorização de 1.500, 15.000% de um determinado token, né? Que são os casos desses exemplos que a gente citou, da própria Tesos, a própria Binance foi nessa linha, né? Então, é um mercado que vale a pena estar próximo, né? Sim. E a Monos, assim como outros projetos que têm tokens atrelados, ela é uma startup. Então, assim, ela vai ter grandes acertos, vai ter falhas, vai ter acertos, vai ter erros, enfim. E o token vai surfar esses eventos, né? O Ah, gostoso é você ver isso no dia a dia, né? Você você vê vê ali isso no dia a dia. O token vai surfar esses eventos. Assim como o token da Binance teve sua valorização e desvalorização, enfim, tem suas altos e baixos ali, né? Então, você tem que medir realmente o quanto você está disposto a investir nesses tipos de projetos e o quanto você vai diversificar com esse tipo de projeto. Tá? O desafio é desacoplar um pouco da volatilidade do Bitcoin, né? Pô, se você Sim, conseguir desacoplar o máximo possível, quer dizer que você já está tendo uma performance sim, independente ali e acaba sendo um refúgio, né? sim. É sempre bom olhar para outros projetos que podem dar realmente saltos aí, como o Rodrigo citou. Já vi isso acontecer mais de uma vez, viu? Mas também já vi para baixo também. Então, novamente, atenção, galera. Vamos com cuidado. Mas considero que faz sentido diversificar em diversos investimentos aí, que podem ter alta valorização. Né? Sobre esse tipo de modelo, né, de token STO, IOU e tal, a gente teve aquele boom em 2017, teve vários projetos aí que realmente não viraram nada, e tem projetos muito bons como o da Monos que estão avançando, estão entregando, estão fazendo acontecer. Você ainda acha que faz sentido? Obviamente vai vender seu peixe, né? Tem o token da Monos, mas faz sentido ainda investir em STO, ICOs e tokens afins por aí? Você ainda acha que é vantajoso? Eu acho, eu assim, não é questão de vender o peixe, eu acho que tem dois públicos aqui que a gente tem que falar, né? Um público é o investidor, eu acho que, pô, quem está nesse mercado, ele está sim querendo participar, incentivar novas iniciativas disruptivas dentro do setor, e quando se fala de cripto e blockchain, como é algo muito novo, as empresas que surgem, elas têm pouco acesso a funding porque as principais iniciativas de venture elas ainda estão um pouco distantes, elas estão tateando isso. Então acaba que é uma das poucas alternativas que essas empresas têm para se viabilizar. Esse é um ponto. Então o usuário ele consegue contribuir com aquela iniciativa que ele acredita, né? E se ele fizer com parcimônia, ele assume um risco com um valor que ele está disposto a perder. O que eu recomendo é não investir em papel, investir em empresas que estejam operando porque ele consegue sentir se aquilo consegue performar ou não. Esse é um ponto para o investidor. Para o empreendedor, o que eu posso compartilhar é que é um grande desafio. Né? A gente entrou nessa busca com uma expectativa astronômica de captação e, poxa, a gente tomou um banho de realidade. Né? Então, a gente captou aí coisa de US$ 685 mil durante um ano, a duras penas.
né? Então a gente teve que correr atrás, a gente teve que, poxa, gastar com marketing, gastar com coisas que sequer estavam previstas, né? E teve que correr atrás mesmo. Então não é um negócio que vai cair no colo. Mas eu recomendo que o empreendedor olhe para essa alternativa, porque é bem interessante, principalmente se aliada a uma estratégia de go-to-market. E você já chegou a falar com alguns fundos, né, de venture e tudo mais. Qual que é o comentário deles em relação a quando você fala que sua empresa já tem um token, blockchain, que você já está atuando nesse mercado, que é extremamente disruptivo, né, inovador. O que é o feedback? Qual que é o retorno desses caras, assim, desses grandes investidores, quando você traz isso para o dia a dia? Cara, eles estão familiarizados com alguns conceitos dentro desse mercado, que é o conceito de exchange, por exemplo, mesmo assim, superficialmente, tá? O que eu vejo é que são pouquíssimos os fundos, e o que eu experimentei, né, é que são pouquíssimos fundos que estão realmente próximos desse mercado, vamos assim, o percentual é 95,5, tá? Então 5% estão próximos, entendem o que eu estou falando, e 95% eu sou um completo alienígena, não entendem nada do que eu estou falando, é outro mercado, o qual eles estão muito distantes e estão esperando algum tipo de regulamentação para se aproximar, entende? Essa foi a experiência que eu extraí, tá? E eu estou falando de fundos tanto nacionais quanto internacionais. No mercado internacional, se tem um mercado que realmente está evoluído nesse contexto, é o mercado asiático. Eles estão muito, muito avançados. Bacana. Uma curiosidade aí, quando a gente fez o rebranding da Foxbit, você vai ver que o nosso logo ele já é uma moeda. Tá? A intenção era que houvesse aí um Foxcoin para, enfim, N coisas aí que poderiam ser interessantes para os usuários, desconto, etc. e tal. Ainda há tempo, né? Ainda há tempo, a gente acabou por segurar isso. A gente achou que o mercado tinha virado e que não fazia sentido na época e a gente segurou. Mas ainda, quem sabe, em algum momento futuro aí, a galera vai poder comprar um Foxcoin. Eu acho que essa é uma ótima Dando um estratégia, spoiler cara. aí. Dentro do nosso modelo, Canhada, um benefício que a gente está dando muito para o usuário e que vem é o que está possibilitando a nossa escala. Hoje a gente está batendo 19.100 usuários espalhados pelo mundo. E, poxa, todo usuário que entra e compra o token, ele vai se beneficiando com a valorização daquilo, sabe? Então, ele tem uma sensação de pertencimento. Isso é muito legal, que cria engajamento, né? E isso é o contexto do Bitcoin, isso é o contexto do mercado de cripto todo. Ele tem sido assim, é um mercado que se movimenta por comunidade, né? Sim. O ecossistema em cima do token quando eu vou seguir um trader, eu pago a assinatura no token da Monos, é isso? Não. E, obviamente, o trader recebe ou não? Como que é o ecossistema financeiro em cima do token? Ele ocorre na moeda que o trader determinar. Ele pode determinar que vai Entendi. receber em BRL, pode determinar que vai receber em BTC, USDT. entendi. E aí o usuário paga naquela moeda e acopla também na moeda que ele tiver. Independe do token, tá? O trader escolhe a vontade dele. Isso. E acaba que o meu token, ele não deixa, ele não passa de mais uma opção. Tá. Tá? Dentre Claro que ele acaba... as exchanges que você está integrado, quase que você pode citar nominalmente aí, não tem problema nenhum, não. É mais para a galera saber mesmo, conhecer. A gente já está integrado internacionalmente falando, tá? Binance, Kraken, Probit, Latoken, Felixo, Indoex, que são aquelas que a gente está listado. No Brasil, Foxbit, Mercado Bitcoin, Bitcoin Trade, Brasiliex, tá? E algumas outras espalhadas globalmente. Bacana. Acho que a melhor resposta é o feedback do pessoal que está operando, né? Que está usando, para a gente entender o que vem pelo futuro, né? Mas eu queria ouvir de você também. O que vem pelo futuro? Quais são os próximos 6 meses, 1 ano, 5 anos aí da Monos? O que você está planejando que você pode contar para a galera aqui? Legal. Nos próximos Por que o token vai valorizar 1000% aí nos próximos 6 meses? Essa é a ideia. Nos próximos 6 meses, o objetivo é a gente cada vez mais direcionar a nossa plataforma para a atração de traders que consigam performar em cenários de baixa e de alta. Tá? Então, a gente vai trazer funcionalidades
para cada vez maior tecnologia aplicada na execução de trades. Esse é um ponto essencial aí que a gente está vindo muito forte. Então, a gente fala que o trader é o motorista do Uber, né? E o usuário é o passageiro do Uber. Então, a gente quer cada vez mais atrair traders muito bons e, consequentemente, o usuário virá. A gente vai ofertar algumas alternativas de banking para a plataforma. Então, a gente já tem canais de cash-in, a gente vai trazer canais de cash-out para a pessoa poder não só ganhar dentro da plataforma, mas gastar com o que está ganhando, tá? E aí, possivelmente, globalmente, tá? E quando a gente fala de longo prazo, a nossa principal missão é escalar a adoção de cripto globalmente. Então, o nosso objetivo é tornar a plataforma tão simples a ponto de qualquer leigo poder penetrar no mercado de cripto e ainda assim ganhar, de preferência de forma mais passiva possível, né? Trazendo aí uma saúde financeira que o mercado financeiro tradicional dificilmente oferta com a transparência que a gente está trazendo. Bacana. Acho que a gente já está meia hora aqui, acho que é um tempo bacana para o pessoal poder acompanhar. E quem quiser saber mais sobre o projeto, onde que ele acha, onde ele procura, Cara, redes sociais, seu perfil, o que você recomenda? A gente tem o próprio site, monos.com. Você pode nos seguir no Telegram, Monos Global. No site ali tem todas as redes sociais às quais a gente está integrado. A rede social que tem mais movimento é a americana, né, em inglês, porque como a gente nasceu global e como no Brasil só 7% dos nossos usuários são brasileiros, a que tem mais movimento acaba sendo a estrangeira. Porém, a brasileira também tem, a gente mantém tudo muito atualizado em todas elas. Nos acompanha de perto, mesmo você não fazendo o download do app, que já está disponível, nos acompanha de perto, porque em algum momento vai te interessar. E aqueles que já querem testar, o download está disponível em Android e em Apple. Você consegue começar a usar com R$50. Alguma outra consideração, Rodrigo, que você queira deixar para todo mundo que está assistindo aqui? Cara, quero agradecer a oportunidade que vocês estão dando e parabenizá-los. Eu acho muito legal esse apoio vindo de um player que está tão relevante no mercado. É muito bacana essa postura de apoio a quem está começando num ecossistema que tem tanta coisa ainda para crescer. Obrigado. Bom, pessoal, foi um prazer aqui falar com o Rodrigo e falar com todo mundo aqui. Se alguém tem alguma pergunta, ainda tem alguns minutinhos, tá? A gente pode ainda responder. A ideia realmente é trazer projetos inovadores para que a gente possa debater, possa explicar um pouco mais, né? Eu, obviamente, falei aqui de rentabilidade do token, mas não dá para garantir, a gente não tem como afirmar isso. É uma possibilidade? Sem dúvida nenhuma é uma possibilidade. Acho que a gente já viu projetos fantásticos aí saírem de pé e realmente conseguirem entregar e ter, sim, essa valorização tão expressiva quanto a gente já citou. E acho que o projeto da Monos aí tem tudo para ser um desses de sucesso, sem dúvida nenhuma. Alguém tem alguma pergunta? Quiser colocar aí, por favor. Deixa eu dar uma olhada se tem aqui. Acho que no WhatsApp eu tinha visto alguma. Só um minutinho, peraí. Mete bronca. Acho que é legal. Voltei. Vai lá. Acho que é legal mudar aqui de tela. Vai lá, mete bronca. Não pode falar. Não, acho que é legal colocar que em breve a gente vai estar trazendo novos tokens ali como opção de investimento também, né, para composição de portfólio, tokens de IOs globais. Vai ter bastante opção ali para investir e diversificar com pouco dinheiro, o que é diferente. Vai ser algo mais rápido, tipo, eu seto ali, sei lá, 10 criptos diferentes, aporto uma quantidade de capital e vocês fazem a alocação? Não. Essa alocação é feita por ti, mas você consegue comprar rápido sem depender de um par, por exemplo. Então, não tem nada amarrado a par. A gente chama isso de quick buy, né? Então, você escolhe de qual moeda você sai, para qual moeda você vai, e você vai compondo seu portfólio. E você vai ter alguma cesta de recomendação de portfólio, de várias criptos, alguma coisa assim, ou não? Em breve a gente pensa em fazer isso, mas a Monos ela se mantém isenta, né, nesse papel. A gente acha que esse papel ele tem que ser executado pelos traders que são experientes. Então, às vezes, fazendo um mix das sugestões dos traders pode ser um caminho.
Todos os traders, as operações dele em si, eu entendo que a estratégia você tem que assinar, né? Mas os tokens que eles têm no portfólio, isso é público, é aberto, ou eu tenho que ser necessariamente um assinante para ver? Não, você só enxerga onde ele está posicionado quando você é um assinante, Entendi. É, tá? bacana. Show de bola, Rodrigo. Pessoal, Fechou. eu vou encerrar aqui, dado o tempo de meia hora. A gente entende que meia hora é um prazo bacana para um bate-papo, para tirar algumas dúvidas sobre o projeto. E quem tiver mais perguntas sobre, quiser deixar tanto aqui na live quanto mandar para o Rodrigo, procura aí as redes sociais da Monos ou aqui da própria Foxbit, que a gente puder ajudar, sem dúvida nenhuma a gente vai. Quem tiver sugestão de pauta para próximas lives ou algum nome que você queira que a gente converse, troque uma ideia, algum projeto que faça sentido trazer aqui para todo mundo tirar as dúvidas, pode sugerir. E quem quiser seguir a gente, não segue ainda, por favor, aí, pode ser tanto as minhas redes sociais, João Canhada, ou LinkedIn, Facebook, Instagram e aqui a Foxbit. Qualquer dúvida, por favor, mandem. A gente vai fazer o possível para ajudar todo mundo aí. Rodrigo, mais uma vez, prazer, cara. Muito bom falar Prazer foi contigo. meu. Valeu, Canhada. Obrigado. Obrigado a todos aí. Valeu, boa noite. Valeu, pessoal. Abraço. Tchau, tchau.